Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. Magos e feiticeiros. Nesse capítulo, Hermínio Miranda, com seu profundo conhecimento acerca do tema, vai nos trazer algumas informações da literatura com relação a essa questão da magia. Então, vamos passar um momento aqui de leitura em que Hermínio se refere a vários pensadores acerca da questão da magia, para finalizar comentando sobre o trabalho da desobsessão e os processos de magia que, por vezes, acontecem. Os trabalhadores da desobsessão não devem ignorar a realidade da magia negra, a fim de não serem tomados de surpresa nas suas tarefas redentoras. Com frequência, terão oportunidade de observar tentativas de envolvimento do grupo e de seus componentes ou de pessoas que dele se socorrem, promovidas por antigos magos e feiticeiros que, no mundo espiritual, persistem nas suas práticas e rituais. Extremamente complexo e delicado, especialmente porque é escassa nesse particular a literatura doutrinária de confiança existente. O assunto precisa ser abordado com muita prudência e lucidez. O tema não foi indiferente a Kardec, como podemos verificar do exame das questões número 551 a 557 do Livro dos Espíritos, sob o título Poder Oculto, Talismãs Feiticeiros. Os instrutores do eminente codificador colocaram a questão naquele clima de prudência e lucidez de que há pouco falávamos. Obviamente, a época não estava madura para o aprofundamento do problema, nem seria isto apropriado no livro básico da doutrina espírita, cujo escopo era o de entregar aos homens uma síntese didática acerca do espiritismo e suas manifestações, do seu relacionamento com Deus e com o universo. Disseram, porém, o suficiente para formular-se um juízo sobre a matéria, levando em conta as superstições que prevaleciam àquele tempo. Foram muito sóbrios os espíritos, limitando-se a respostas sumárias que, não obstante, deixaram aberturas para futuros desdobramentos. Ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo, porque Deus não o permitiria. A despeito da notável economia de palavras, o pensamento contido nesse período é, ao mesmo tempo, amplo e exato. Naquilo que Deus não o permite, realmente, nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mal. E essa é a nossa proteção, pois o que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo, talvez seja melhor reformular a questão. Quando nos tornamos vulneráveis e, portanto, expostos à cobrança. A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, colocando-nos, portanto, não fora de sua proteção, não abandonados por Deus, mas submetidos às consequências de nossas próprias ações. É assim que o espírito faltoso coloca-se, por exemplo, ao alcance de dores inomináveis, como a da obsessão. Realmente, seria desastroso que qualquer espírito desajustado pudesse fazer conosco o que bem entendesse. Mas estejamos certos de que, ao cometer nossos desatinos, abrimos a eles as portas da nossa intimidade. O próprio Cristo advertiu-nos de que, se não nos reconciliássemos com os nossos adversários, eles nos levariam ao juiz, e o juiz nos mandaria à prisão,
onde somente seríamos liberados depois de cumprida toda a pena até o último centavo. Quanto à crença no poder de enfeitiçar, os espíritos foram cautelosos, declarando que tais fatos são naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, mas que algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Sobre as fórmulas, esclarecem que todas são mera charlatanaria e prosseguem. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Kardec, no entanto, insistiu com a pergunta 554 assim formulada. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passa do talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade, respondem os espíritos. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Do que se depreende que o talismã em si nada vale, mas funciona como uma espécie de condensador de energias psíquicas emanadas do operador, que, pelo pensamento, atrai os seres desencarnados que lhes são afins. Realmente, como muito bem observa Kardec, em nota de sua autoria, em seguida à questão número 555, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Lamentavelmente, não temos ainda um estudo aprofundado dessa curiosa temática, mas é certo que o Espiritismo tem condições para desmistificar muito da complicada e, às vezes, ingênua ritualística da magia, retirando-lhe a aura de mistério e ocultismo para explicá-la em termos de conhecimento científico, aberto, racional, dentro do contexto das leis naturais. O Espiritismo não ignora o fenômeno, nem o nega, como vimos. A doutrina empenha-se em negar o caráter sobrenatural que alguns procuram atribuir aos fenômenos, bem como as inúteis complicações dos ritos, fórmulas, invocações, posturas, símbolos, apetrechos e instrumentos de que se valem os operadores, que não passam de médiuns agindo em consonância com seus companheiros desencarnados. Sobre a influência dos astros, por exemplo, ensina Emmanuel, no livro Consolador, questão número 140. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam o complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas temos o Evangelho. E o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Dentro dessa mesma linha de pensamento,
Reconhece o esclarecido mentor as influências que podem exercer sobre espíritos encarnados ou desencarnados, os nomes que recebem, por causa da simbologia sagrada das palavras. Também os números possuem a sua mística natural, segundo suas vibrações. Os próprios objetos armazenam energias que ainda não estão bem definidas para nós. Os objetos, responde Emmanuel à questão número 143, por meio de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas de seus antigos possuidores no mundo. Razão porque parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. O assunto mereceu também observações, ainda que sumárias, de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, livro que talvez ainda levemos meio século para desdobrar em todas as suas implicações. Diz o autor espiritual que, a certo ponto da história evolutiva, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados por via magnética na execução de atividades materiais, sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. E prossegue. Apareceu, então, a Goécia, ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião por magia divina, acentuando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenham-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Essa digressão introdutória tornou-se indispensável para que a nossa penetração no lusco-fusco da magia conte com o suporte de bom senso e racionalismo, a funcionar como fio de Ariadne, que nos permita transitar pelos seus meandros, sem o menor temor de perder o caminho de volta. Não resta dúvida de que os fenômenos elementares de magia reportam-se às eras primitivas, como nos assegura André Luiz. Embora os autores especializados procurem distinguir magia de feitiçaria, e ainda veremos isso um pouco adiante, a Enciclopédia Britânica lembra que o termo inglês para essa última, witchcraft, quer dizer a arte ou ofício do sábio, de vez que a raiz semântica da primeira seção da palavra wit está associada com a palavra wit, saber. Realmente, os magos originários, segundo Lewis Spencer, na antiga Pérsia, eram cultores da sabedoria de Zoroastro. Possivelmente da raça média, adquiriram enorme prestígio. Especialmente, ao que parece, depois que Ciro os institucionalizou ao fundar o Império Persa, sobre o qual exerceram considerável influência político-religiosa.
É evidente que esse prestígio tinha que ser alicerçado em rico acervo de conhecimentos, pois o homem sempre respeita e às vezes teme aquele que sabe. Religião, filosofia e ciência, escreve Spence, estavam todas em suas mãos. Eram médicos universais que curavam os doentes do corpo e do espírito, e em estrita consistência com essas características, socorriam as mazelas do Estado, que é apenas o homem em sentido mais amplo. Distribuíram-se em 3 graus: os discípulos, os professores e os mestres. O que vale dizer que o conhecimento de que dispunham os grandes mestres era ministrado por processos iniciáticos, à medida que o discípulo revelava condições de absorvê-lo e aplicá-lo rigorosamente, segundo os métodos e interesses da ordem. A organização correspondeu generosamente ao apoio que recebeu de Ciro, muito contribuindo com seus recursos para a consolidação das conquistas do rei persa. Mas por volta do ano 500 a.C., entrou em desagregação, especialmente por causa da tenaz perseguição de Dario Staspes. Emigrações em massa espalharam-nos pela Capadócia e pela Índia, mas ainda era uma força respeitável ao tempo de Alexandre o Grande, 356, 323 anos antes de Cristo, que, segundo Spence, sentiu-se enciumado de seus poderes. São profundas as implicações da magia e alguns cultos religiosos, mais intensamente, é claro, nos primitivos, tanto quanto na medicina, na astrologia, no magnetismo, na alquimia e em certas correntes místicas que prevalecem até hoje. Lewis Spence declara no seu erudito verbete que, a seu ver, misticismo e magnetismo são idênticos para alguns ocultistas, entre os quais cita em tempos recentes Auguste Comte, o Barão du Potet e o Barão de Gudenstube, este último autor do livro La Réalité des Spirites, publicado em 1857. Sir James Frazer considera magia e religião uma só coisa, tão identificadas se acham entre si. Isto é provavelmente verdadeiro para as primitivas crenças, mas não para as religiões mais recentes, que, embora conservem sinais exteriores dos antigos cultos, símbolos, ritos, formas, encantações, perderam contato com seus aspectos esotéricos. Um conceito reproduzido por Spence informa-nos que o apelo aos deuses constitui prática religiosa, enquanto a prática da magia tenta forçá-los à complacência. A religião é frequentemente oficial e quase sempre organizada, enquanto a magia é usualmente proibida e secreta. Embora Spence nos fale da magia na Pérsia, sabemos que ela floresceu amplamente no Egito, muito antes da época citada na sua obra. Os livros de Rochester, vários deles publicados pela FEB, narram com minúcias de extremo realismo processos terríveis de magia e ocultismo, como em O Chanceler de Ferro e O Romance de uma Rainha. O segundo livro do Antigo Testamento, o Êxodo, especialmente nos capítulos de números 5 a 13, narra o duelo entre os magos egípcios e hebreus ante a aturdida expectativa de todo o país. Já antes disso, no capítulo 4, os guias espirituais de Moisés conferem-lhe poderes ostensivos, pois certamente ele deveria conhecer bastante acerca dos rituais e da teoria que os sustentava. O Espírito que se apresenta como Jeová ordena que conduza o povo hebreu para fora do Egito.
Mas Moisés revela sua impotência em convencer sua gente a segui-lo. Não acreditarão em mim, diz ele, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Jeová não te apareceu coisa alguma. Que tens tu na mão? Pergunta-lhe Jeová. Um cajado. Atira-o ao chão. Mal atirado ao solo, o cajado transformou-se numa serpente. Ante o temor de Moisés, o Espírito disse-lhe que a agarrasse pelo pescoço, o que ele fez, voltando a serpente a ser um mero cajado. Essa mesma mágica, no melhor sentido da palavra, Moisés faria diante do faraó e sua corte. Segundo o Ildirã, a crença na feitiçaria na Idade Média era praticamente universal. O livro da penitência do bispo de Exeter condena as mulheres que professam a faculdade de modificar a mente dos homens pela feitiçaria ou encantamento, como do ódio para o amor ou do amor para o ódio, bem como enfeitiçar ou roubar os bens dos homens. Ou ainda as que declaram cavalgar durante certas noites certos animais com um bando de demônios em formas femininas ou estar em companhias de tais. Quando a igreja resolveu entrar em cena para coibir a prática, criou-se um clima de terror, que ao mesmo tempo em que combatia as crendices, parecia atribuir-lhes certa substância, que mais as autentificavam na imaginação do povo inculto. Porque ninguém combate aquilo que não teme. As consequências dessas impiedosas perseguições foram danosas e lamentáveis para o entendimento do fenômeno mediúnico. E é bem provável que a notícia que os espíritos superiores vieram trazer a Kardec no século XIX pudesse ter sido antecipada de um século ou mais. Se em vez de queimar os médiuns medievais sob a acusação de que mantinham pactos com o demônio, procurassem estudá-los com respeito e interesse. A despeito disso, não foram poucos os prelados católicos que, durante toda a existência, mantiveram cultos paralelos de magia negra com seus estranhos rituais. Ao escrevermos este livro, o mundo moderno assiste a algo perplexo a um fantástico ressurgimento da magia negra e da feitiçaria por toda parte, e desta vez não nos países menos desenvolvidos ou primitivos, e sim nos de mais avançada tecnologia e mais sofisticada cultura, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Itália. A britânica, tanto quanto Sir James Frazer, atribuiu à magia origens nitidamente religiosas, sob a forma de cultos à base de animais sacrificados. Oferendas de sangue e de estranhas substâncias eram feitas para propiciar os deuses em troca de favores, fosse em benefício de alguém ou com a intenção de destruí-lo. Entre os ritos destinados a destruir um inimigo, por exemplo, o mais antigo, dramático e conhecido consiste em modelar uma pequena estátua representativa da vítima, geralmente em cera, e com os métodos apropriados, espetá-lo com agulhas e punhais. Seria impraticável, num recurso como este, repassar todo o campo da magia e empreender sua avaliação em termos de doutrina espírita. Poderemos, não obstante, tentar oferecer algumas noções colhidas em alentados livros, facilmente encontráveis no mercado, praticamente em todas as línguas vivas. Um desses autores é o médico francês Dr. Gerard Encausse, contemporâneo de Allan Kardec, que, sob o pseudônimo de Papus, escreveu abundantemente sobre o assunto. Seu filho, o Dr. Philippe Encausse, também médico, revelou qual o interesse pela matéria, introduzindo algumas obras sobre o assunto, como Ciência Oculta e Desequilíbrio Mental.
Colheremos algumas informações na obra de Pappus intitulada Tratado Elementar de Magia Prática. Antes de mergulharmos no seu livro, creio útil transmitir ao leitor espírita uma ideia da posição de Pappus em relação ao espiritismo. Existe, não obstante, escreve ele à página 11 de seu livro, uma forma de experiências mágicas própria para as pessoas pusilânimes e que aconselharemos a quantas desejarem divertir-se, dedicando à sobremesa alguns momentos aos fenômenos de espiritismo. Nada tem de difíceis e sim muito consoladores, e afinal de contas situam-se a tal distância da verdadeira magia que não há a temer nenhum acidente sério, desde que não se esqueça da precaução de deixar as coisas no momento oportuno. Ao apreciar alguns aspectos da magia, da qual o Dr. Encalce é admirador ardoroso, tentemos não ser tão radicais e superficiais como ele em relação ao espiritismo. Pappus acata o princípio também lembrado por Sir James Frazer, acima citado, segundo o qual o mecanismo da magia precisa de um veículo entre a vontade humana e as coisas inanimadas. Na opinião de Sir James Frazer, toda magia baseia-se na lei da simpatia, ou seja, as coisas atuam umas sobre as outras, à distância por estarem secretamente ligadas entre si por laços invisíveis. Para isso, escreve Pappus, o operador deverá aplicar sua vontade não sobre a matéria, mas sobre aquilo que incessantemente a modifica, o que a ciência oculta denomina o plano de formação do mundo material, ou seja, o plano astral. Esse plano, os magos concebem como sendo as forças da natureza, das quais, por certo, tanto se utilizam os trabalhadores do bem como os outros. Não cabe dúvida, prossegue Pappus, que são as forças da natureza que o mágico deverá pôr em ação sob o influxo da sua vontade. Mas que classe de forças são essas? Diz ele que são as forças hiperfísicas, assim entendidas as que apenas diferem das energias meramente físicas nas suas origens, pois emanam de seres vivos e não de mecanismos inanimados. No fenômeno da pronta germinação, crescimento da planta e produção de frutos que alguns faquires teriam realizado, segundo testemunhos nos quais Pappus acredita, aconteceria apenas uma abundante doação à semente e depois à planta e ao fruto das energias orgânicas do faquir, que se poriam em consonância com as energias armazenadas da semente. A vontade do faquir, diz Pappus, põe em ação uma força capaz de desenvolver em algumas horas a planta, que em condições normais levaria 1 ano para atingir aquele ponto de crescimento. A dita força não tem muitos e diversos nomes de bom sentido, pura e simplesmente chama-se vida. A magia seria, portanto, uma ação consciente da vontade sobre a vida. A definição completa proposta por Pappus é a seguinte: é a aplicação da vontade humana dinamizada à evolução rápida das forças vivas da natureza. A página 91 resume ele a sua teorização ao dizer que são 3 as maneiras de agir sobre a natureza. Primeiro, fisicamente, modificando a estrutura do ser ou de um ponto qualquer da natureza pela aplicação exterior de forças físicas, que utilizam o trabalho do homem. A agricultura em todas as categorias, a indústria com todas as suas transformações entram neste quadro. Segundo, fisiológica ou astralmente, modificando a estrutura de um ser por meio da aplicação de certos princípios e de certas forças, não à forma exterior, mas aos fluidos que circulam dentro do aludido ser. A medicina, em todos os seus ramos, é um exemplo desse caso. E haveremos de declarar que a magia
admite a possibilidade de influir sobre os fluidos astrais que atuam na natureza e sobre os que atuam nos homens. Terceiro, psiquicamente, atuando diretamente não sobre os fluidos, mas sobre os princípios que os compõem em movimento. Vamos conferir. Colaboradores desencarnados, escreve André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, Efeitos Físicos, extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. O resto é a aplicação prática desses princípios. Se os orientamos para o bem, obteremos resultados positivos. Se os dirigirmos para o mal, arcaremos com a responsabilidade correspondente. E é precisamente na aplicação que mais veementes restrições o Espiritismo teria a fazer à magia, ainda que sem tocar os tenebrosos domínios da magia negra.